Olá pessoal, boa noite. Tá começando mais um devocional aqui do Papo com o Pai. O primeiro devocional já foi postado aí com o nosso irmão Mateus e hoje o devocional vai ser comigo, Felipe. E a base do nosso devocional vai ser o livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até mais ou menos o verso 7, tá? A palavra de Deus diz assim. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de vasilha e azeite. E o versículo 3 diz assim: Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um de seus filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu estou num processo de leitura bíblica completa aqui, e eu comecei desde lá de Gênesis, e no dia de hoje eu me deparei com essa passagem. Eu sempre gosto de entender um pouco do contexto, né, bíblico, ao invés de só ler um versículo separado, né? E na pegada caixinha de promessa, lembra? Antigamente era moda, você comprava um chaveirinho que tinha uns versículos, uns salmos, e aí você lia esses salmos tipo, quase que diariamente, puxava um versículo e lia, né? É legal, eu creio que, bom, Deus pode falar de diversas formas, acho que até pode usar a caixinha de promessa, mas é interessante a gente entender o contexto histórico, enfim, todo o contexto que acontece antes e depois da passagem que a gente está lendo. Nesse caso aqui, a gente vê o profeta Eliseu numa época em que o povo estava dividido, né? O povo de Israel estava dividido. E, cara, muitos reis ruins passaram por Judá e por Jerusalém, né? Só por água abaixo, na verdade, né? O povo começa a se corromper, começa a fazer o que não deve diante daquilo que Deus já tinha deixado para eles como lei, né? Que seria aí a lei mosaica. E infelizmente o pessoal não segue, os reis não seguem, né? E é o próprio povo de Deus. E aí Deus começa a levantar profetas para falar com os reis e com o povo. É um desses profetas Eliseu. E aí essa mulher, narrada aqui na história, ela ficou com uma dívida por conta do marido dela ter falecido e ela não ter sustento. E ela corre direto pro profeta e diz: Profeta, eu preciso da tua ajuda, né? Você sabe, faz meu marido, agora eu tô aqui precisando de um suporte. E se eu não pagar, a pessoa que a minha família tá devendo vai levar os meus filhos como escravo, né? Então a gente tem aqui uma família, né? Dentro dessa história que a gente leu, um problema, que é essa dívida deixada pelo falecido marido. Nós temos um profeta, nesse caso Eliseu, que era profeta de Deus, aqui, digamos, a boca de Deus para aquela época. E nós tínhamos o fruto desse problema, né? Que era a cobrança da dívida, que se não fosse paga, até a gente vê lá em Levíticos algumas instruções para cobranças de dívida. Enfim, você pode ler sua Bíblia depois com mais calma e entender um pouco mais quais eram as leis da época. Mas a gente consegue ver que se eles não pagassem, eles iam ter que dar os filhos como ela, no caso, né? Ia ter que dar o filho como escravo. E aí o que eu achei legal, que eu anotei aqui no meu estudo, é que a gente crê em Deus não vai ser o repelente a problemas, né? A gente vai acabar falhando, a gente vai acabar tendo problemas. Mas assim como essa mulher fez, ela correu diretamente para o profeta, que era o representante de Deus na época, pediu ajuda. Nós podemos correr agora, na condição que temos, pelo sacrifício de Jesus, correr direto para o trono, direto para o Pai.
graças a Deus, hoje a gente pode correr direto para Deus, a gente não precisa nem de um representante, né? Obviamente que isso só é possível mediante Jesus Cristo, né? Mediante a obra redentora de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. E a gente tem esse privilégio, né, de poder ter alguém para quem correr, para quem pedir ajuda. E esse alguém é o próprio Deus. Então é importante a gente entender que por mais que nós tenhamos uma vida com Deus, isso não nos deixa à prova de problemas, né? Os problemas vão acontecer, mas a gente sabe que agora a gente tem em Deus um refúgio, alguém para nos sustentar e nos apoiar. E além disso, a gente tem uma referência, né? Às vezes tem pessoas que não têm referências, passam por problemas, acabam falando com Deus e o mundo, entre aspas, né? No ditado popular, porque acabam nem falando com Deus direito, mas contam para todo mundo, mas na verdade não falam com quem realmente pode resolver o problema. E a gente sabe através do texto bíblico que essa mulher correu para o profeta e nós hoje, dentro do nosso contexto atual de Novo Testamento, né, na época da graça, nós temos para quem recorrer e esse alguém é próprio Deus. E aí o que me chamou muita atenção foi que a primeira vez que o profeta perguntou para ela, o que que você tem, né? Como é que eu posso te ajudar? Ela disse, não tenho nada. E não era tão verdade assim, tanto que depois ela fala, ó, só tenho uma vasilha de azeite, né? Então, às vezes a gente tem esse costume de, quando a gente tá no meio do problema, às vezes a gente olha pro lado e não consegue enxergar nada, né? A gente acaba tendo a nossa visão um pouco embaçada e aí a gente começa a se questionar, falar, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Mas na verdade você tem sim, cara. Você tem Deus no seu coração. E mesmo que você não tenha Deus, você, através da sua vida, pode, nesse momento, se ajoelhar, recorrer a Jesus e falar: Jesus, me ajuda. E isso faz com que os nossos olhos, né, a cegueira dos nossos olhos possa sumir, que você possa ser curado dessa cegueira quando você reconhece que não é que você não tem nada, muito pelo contrário. Você tem o autor e o consumador da fé, que é Jesus. Quando você se entrega a Ele, você passa a ter tudo. E aí ela diz, né? Eu tenho uma vasilha de azeite. E o profeta diz, então pega essa vasilha de azeite, enche ela. Não só a sua vasilha, mas pede emprestado. E eu anotei 3 pontos aqui pra gente fechar o nosso devocional. Que você precisa fazer, né? 3 pontos importantes para que a gente possa ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Quando a gente estiver em meio a essas situações. A primeira é tomar uma atitude perante essa situação, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Essa mulher, ela correu aos pés do profeta. E hoje nós podemos correr aos pés de Jesus e falar: Jesus, a situação é essa, me ajuda. Segundo ponto é que nós precisamos ter sinceridade. A gente às vezes tem tantas ressalvas para falar com Deus, né? Às vezes a gente vai todo cheio de dedos e meu Deus, e você poderia, quando na verdade ele é o nosso Pai. Você não vai tratá-lo com desrespeito, mas assim como você tem relacionamento com seu pai, eu creio que Deus, ele se relaciona conosco de maneira verdadeira e natural. Então, eu acredito que você tem que ter sinceridade em seu coração. Ah, Deus, não tô bem. O próprio original diz que a mulher clamou ao profeta, né? E clamar não é, ó, tô precisando de ajuda, é chorar, é se derramar. Então, clame a Deus. Se você está passando por uma situação, busque a Deus, clame a Deus, fala: Deus, tá difícil, eu não tô aguentando, mas seja sincero com o seu coração, porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas e ele sonda o seu coração. E todo relacionamento o bom relacionamento é baseado em sinceridade, né, em honestidade. E o terceiro ponto é que para a gente poder ver o milagre acontecer, a gente precisa perseverar em fé e obediência. A gente não vê no texto a mulher questionando o método do profeta, né? Tipo, poxa, vai encher minha vasilha? Como assim, cara? O que que você vai fazer? Que maluquice é essa? Não, a gente precisa ter fé. Não uma fé cega, mas porque a gente sabe quem a gente está recorrendo. Que é um Deus vivo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos guarda. Então, que você possa ter isso na sua mente e no seu coração. Assim como essa mulher fez, correu para os pés do profeta, que você possa correr para os pés de Jesus. Se alguma coisa tiver te afligido, clame a Ele. Tenha fé, seja sincero no seu coração e obedeça quando Ele te der.
a direção para tomar essa decisão que você precisa tomar. Amém? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e não se esqueça. Onde quer que esteja, para onde quer que andares, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Você toma a benção. Tamo junto. Um abraço.